Olá, 10 horas em ponto, estamos de volta com outras notícias. E olha, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a manipulação de jogos e apostas esportivas, aprovou a investigação do tio de Paquetá por suposta manipulação de jogos. A CPI das apostas aprovou nesta quarta-feira o pedido do senador Romário para investigar o tio de Lucas Paquetá, meio-campista da seleção brasileira, por suposta manipulação de jogos de futebol para benefício em apostas. 6 dos 7 senadores presentes na sessão votaram a favor de que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem Bruno Tolentino, tio de Paquetá, por supostamente se beneficiar de cartões amarelos premeditados contra seu sobrinho e o atacante Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo. A decisão coincide com o início, nesta semana, na Inglaterra, de um julgamento contra Paquetá, acusado de buscar intencionalmente cartões amarelos na Premier League, segundo a imprensa inglesa. Tolentino faz parte de uma lista de apostadores suspeitos que teriam lucrado com cartões amarelos contra Paquetá e Luiz Henrique, indica o relatório de Romário. Os 2 jogadores que foram convocados pela CPI e não compareceram negam a participação em atos irregulares. E agora falando de saúde, a falta de esgoto gerou mais de 340 mil internações só no ano passado e sobrecarregou o Sistema Único de Saúde do país. A informação foi divulgada pelo Instituto Trata Brasil. O saneamento básico no Brasil reduziria em 86 mil o número de internações pelas chamadas doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. E essa queda traria uma economia de quase 50 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o Trata Brasil, apenas em 2023 foram mais de 11.500 mortes por falta de esgoto adequado. Em 2008, início da série histórica, foram quase 12 mil óbitos. Com a adequação do saneamento básico em todos os lares brasileiros, em 36 meses, a taxa de internações por essas doenças cairiam significativamente. A presença de saneamento básico reduziria em quase 70% a taxa de internações. Apesar do alto número de internações, houve redução na média anual de casos de 3,6% nos últimos 16 anos. Em 2008, foram registrados 615 mil casos. A taxa de internação é maior entre idosos e crianças, e eles somam 43,5% das internações. Entre as doenças causadas pela ausência de saneamento básico estão diarreia, hepatite A, dengue, malária, leptospirose e conjuntivite. Elas são transmitidas por insetos ou pelo contato com a água imprópria. Segundo o Trata Brasil, a dengue foi a doença que mais causou internações no ano passado. Foram 164.500 casos. E agora, destaque internacional: a União Europeia afirmou em uma conclusão preliminar que o Google viola as regras de concorrência do bloco. A informação foi divulgada pelo braço executivo. A Comissão Europeia considerou que o Google viola as regras de concorrência europeias em uma conclusão preliminar que pode abrir caminho para multas bilionárias. De acordo com o braço executivo do bloco, a empresa fornece aos próprios serviços um tratamento de maior destaque, sendo exibidos no topo dos resultados de busca ou em espaços dedicados. A comissão concluiu que a Alphabet, a empresa matriz do Google, não cumpre com as obrigações sob a atual regulamentação europeia. Em um comunicado, a empresa afirmou que a posição da União Europeia vai prejudicar as empresas e os consumidores do continente, além de dificultar a inovação, enfraquecer a segurança e degradar a qualidade dos produtos. Ao mesmo tempo, a Comissão Europeia ordenou que a Apple torne os iPhones mais compatíveis com os dispositivos produzidos por empresas concorrentes para oferecer mais opções aos consumidores. A comissão demonstrou preocupação com a observação de 9 características do sistema operacional do aparelho relacionadas à conectividade com relógios inteligentes, fones de ouvido e aparelhos de televisão. Além disso, o braço executivo do bloco mencionou a necessidade de melhorar a transparência do processo que a Apple projetou para desenvolvedores interessados em obter interoperabilidade com recursos do iPhone e do iPad. E congressistas argentinos deram uma luz verde para o governo
para negociar, aliás, um novo empréstimo com o Fundo Monetário Internacional, o chamado FMI. O Congresso argentino deu luz verde nesta quarta-feira ao governo de Javier Milei para negociar um novo empréstimo com o Fundo Monetário Internacional. O valor é desconhecido e será somado aos 44 bilhões de dólares que a Argentina deve. Com 129 votos a favor, 108 contra e 6 abstenções na Câmara dos Deputados, o decreto emitido pelo presidente em 11 de março foi aprovado, em um momento em que milhares de manifestantes se concentram em torno do Congresso em protesto contra o rígido ajuste fiscal de Milei e em repúdio ao pacto com o órgão multilateral. Milei pediu aos legisladores em 11 de março que aprovassem um novo empréstimo de 10 anos para aumentar as reservas cambiais do Banco Central e cobrir os pagamentos iminentes da dívida. De acordo com uma lei de 2021, o presidente da Argentina deve buscar a autorização de ambas as câmaras do Legislativo para assinar acordos com o FMI, mas só precisa do apoio de uma para poder prosseguir. E eu fico por aqui. Outras informações você confere na edição das 11 ao vivo com Fernando Jesus. E eu, é claro, espero por você no Redação Hit às 11h30 em ponto. Até mais.